Olá! Hoje a gente vai explorar uns trechos de um e-book bem diferente. Conquista a Terceira Coragem, do Ricardo Mello. É uma mistura, assim, curiosa de aventura com filosofia, tem um toque espiritual e até umas dicas práticas, quase autoajuda. Vamos tentar pegar a essência dessa jornada que ele propõe. É um convite interessante para a gente pensar naquela busca humana pela verdade, sabe? Mas ele olha por um ângulo específico. O autor coloca um contraste bem forte, né? Entre a busca por coisas externas, tipo dinheiro, status, e uma busca mais interna, focada em se conhecer, em sentir mesmo. Ah, sim. E o ponto central é essa transição que ele sugere, do Homo sapiens, que seria o ser só racional, para o Homo sensus. Esse seria um ser que, tipo, junta a razão com o sentimento, guiado pelo amor. Não é abandonar a lógica, mas é enriquecer ela, né? Entendi. E toda essa filosofia vem embalada na aventura do Conquistate, é isso. Ele escala a tal montanha Rindimar, um caminho que o pai já tinha tentado, mas que para ele vira uma escalada para dentro de si mesmo. Ok, vamos abrir essa história. Isso. Mas antes mesmo da escalada, o livro faz uma crítica, bem direta à nossa sociedade. Tá. Fala do peso do capitalismo que às vezes transforma sonho em mercadoria, sabe? Critica um certo falso moralismo e aquela coisa estranha de estarmos super conectados digitalmente, mas talvez mais sozinhos, como ele chama digitadores crônicos. É verdade. Aponta o estresse quase como regra e um certo descaso com o simples ato de amar e ser amado. Essa crítica toda serve para mostrar o mundo do qual o Conquistardes quer, sei lá, se elevar, né? Em vez de procurar a solução fora, o livro aponta para dentro, para buscar a verdade e a felicidade dentro do espírito humano. Aquela historinha do anjo lavrador e do demônio com a faca ilustra bem isso, né? Exatamente. A mesma ferramenta, mas intenções totalmente opostas. Mostra muito o poder da nossa escolha interna, né? Uhum. E essa escolha que move o protagonista. Ele não está buscando só o pico de uma montanha, mas um pico de consciência. Falando na jornada dele, o Conquistados começa tudo 16 anos depois da expedição do pai, o Dr. Avante da Aventura, que não acabou bem. Aí ele chega lá em Opta, encontra o primeiro guardião, Gardanto Morte, e ganha um nome novo, Trecuragon. O livro diz que significa a terceira coragem. Esse nome já dá uma pista importante, viu? Sugere que tem a coragem física para escalar e a intelectual para entender. Mas tem uma terceira, talvez a mais difícil, a coragem de sentir, de olhar para o próprio mundo interno e aceitar ele. Integrar, né? Faz sentido. Aí ele decide ir pela Traco Vero, a trilha da verdade. E no caminho aparecem outros guardiões Malvero, Sagossi, que são como testes, né? Simbólicos. Representam a mentira, as tentações, até uma sabedoria que pode, tipo, desviar do caminho. É aqui que fica bem interessante. Sim. A chegada na Laje dos Orgulhos, Strico per Orgulha. Lá tem um homem que projeta duas sombras, fracasso, o fracasso, e success, o sucesso. É uma imagem forte da nossa dualidade interna, né? Muito forte. E o ponto alto, o clímax, acontece no pico do triunfo. Mas o conquista não acha um tesouro. Ouro, nada disso. O que ele encontra é um confronto, profundo consigo mesmo. Ele vê uma imagem do próprio corpo como se tivesse morto, uma ilusão, e dá de cara com a sombra fracasso. Nossa. O mais legal é como ele supera isso. Não é na força bruta, é olhando para dentro, sabe? E tem a mensagem do oráculo que ajuda. Atuaetz astra roja. A ideia é que a nossa marca no mundo, nossa existência imortal, aparece nas nossas ações conscientes. Ah, então superar o medo do fracasso não é fingir que ele não existe, mas entender o poder de agir com intenção, com propósito. É isso. Exatamente. E depois dessa limpeza interna, digamos assim, ele encontra o Mahatma, o grande espírito. E aí vem a grande revelação. Felicati, o lugar que todo mundo buscava, não é um ponto no mapa. Não. Não. É um estado de consciência. É a cidade da felicidade interior. E você chega lá pelo equilíbrio. Como diz a outra frase lá. Shimei Haor, Shimei Mail Atia Haetz. Algo como o céu, a glória, que nasce dos seus próprios pensamentos e sentimentos em harmonia. Que interessante. E a parte final do livro tenta ligar essa história toda com a nossa vida prática, né? Fala do tal banco da mente. Isso.
A ideia de que a gente tem que investir de propósito em bons pensamentos, pensamentos positivos, para gerar confiança, paz, em vez de ficar alimentando o banco da amnésia, que seria o que financia nossas desculpas e limitações. É uma metáfora bem direta, né? Sobre como a gente direciona nosso foco mental e como isso cria a nossa realidade interna. Tem tudo a ver com a ideia de que a felicidade se constrói por dentro. E tem também o mosquito Aedes cupites, achei ótimo esse nome. É um jeito engraçado de falar das desculpas que ficam picando a gente e não deixam a gente agir. A minha saúde, não sou inteligente o bastante, a minha idade, a falta de sorte. Sim. E a vacina anti-Aedes cupites seria simplesmente tomar a decisão de agir. O Decidar-se. A proposta é sair do estado dos restos, o estado das sobras, das desculpas e começar a construir ativamente o nosso país da verdade interior. No fim das contas, o que fica disso tudo? Olha, a mensagem principal que a gente pode tirar é que essa evolução para o Homo sensus é um caminho bem pessoal, sabe? Interno mesmo. Exige olhar para as nossas sombras, para o nosso fracasso, cultivar essa terceira coragem, o Tregoragon, que é a coragem de sentir e integrar razão e emoção. E fazer escolhas conscientes, né? Alinhadas com a verdade, com o amor. É nesse processo que a gente encontra a nossa própria felicate, essa felicidade mais autêntica. O livro deixa uma pulga atrás da orelha, né? Sugere que talvez a próxima grande evolução humana não seja só na ciência, na razão pura, mas sim na nossa capacidade de sentir, de amar, de juntar essas partes. Fica a pergunta, né? Será que a gente ainda está operando muito como Homo sapiens, só focado no que está fora, na lógica? Ou será que já começamos, mesmo sem notar, essa escalada para dentro, rumo ao Homo sensus, buscando um sentido maior lá no topo da nossa própria endima, ouvindo também o coração?